falar seus questionamentos, suas angústias. Deixa que Deus realmente derrame sobre você a sua paz. E eu quero convidar aqui a pastora Nádia. Pastora Nádia, pastora de rede lá na sede, na nossa igreja. Ela é pastora da Rede Vermelha. É uma mulher extraordinária, um exemplo de vida. Podemos conviver bastante tempo com elas ali, ouvindo as histórias, o amor que ela tem pela palavra, as vezes que ela pode ler, que ela lê a Bíblia, quantas vezes, isso eu vou deixar para ela contar para vocês. Mas estenda suas mãos para cá, né, para poder orarmos pela pastora Nádia mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso. Te agradecemos por tudo que já tem acontecido aqui em tua casa. Te agradecemos que o teu Espírito Santo está nesse lugar e já tem falado aos nossos corações. E nesse momento, Senhor Deus, pedimos uma bênção especial do alto sobre a vida da pastora Nádia, essa tua serva que se disponibilizou, Senhor Deus, para estar aqui nessa manhã, que se preparou, que se colocou o coração em tua presença para de ti, Senhor Deus, ser boca dos céus para nós. Então abençoa ela, Senhor Deus, que o fluir do teu Espírito Santo pela boca dela venha de encontro a cada necessidade aqui presente, a cada vida, Senhor Deus, a fim de que saímos daqui não como entramos, mas totalmente transformados. Aqueles, ó Pai, que edificados para edificação, aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem para a salvação, Senhor Deus, aqueles que te conhecem e querem um compromisso maior para a consagração, que tu sejas exaltado. Abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida da pastora Nádia. Que oração linda. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Nossa, fiquei de boca aberta, extasiada mesmo com o que está acontecendo aqui nesse lugar. O pastor Felipe e a Aline foram os meus supervisores também da minha rede lá, sempre muito compromissados com tudo que a gente fazia lá, e agora vê-los aqui assim, como estão trabalhando e como são queridos pelos membros aqui que foram me mostrando tudo o que está acontecendo aqui, coisa linda. Bem que o pastor Josué, quando veio, inaugurou aqui, ficou encantado. Ele falou, que é isso? É uma catedral, né? Foi o que ele falou mesmo, né? Porque realmente está muito lindo, vocês estão de parabéns. E como foi feita a oração aqui, esse lugar foi preparado para que a Tijuca se transforme agora num celeiro da presença do Senhor, na vida de vocês, que vocês resplandeçam a glória, o brilho que só aquele que busca o Senhor tem, para poder a igreja não ficar aqui nessas quatro paredes, né? Invadir aqui esse local. Quero agradecer aqui alguns convidados, o Adriano e a Jaque, que têm me trazido. Aonde eu vou pregar, o Adriano me leva. Agora ele casou, a Jaque vem junto. Tenho também aqui a minha auxiliar lá na sede, a Jéssica, com o marido dela, Leandro, que também são líderes de célula, cuidam da nossa rede. E tem também um casal aqui, a futura esposa, eu vou conhecer, o Mauro, que é líder de célula meu também aqui. É perto, né? Daqui é perto onde você tem é Penha, né? Eu sou paulista, eu não tenho muita noção das coisas, as pessoas só me levam, entendeu? Mas ele é líder de célula na Penha, uma célula muito antiga minha, acho que é uma das mais antigas que eu tenho hoje, é do Mauro. E ele veio aqui também, veio prestigiar, que bênção, e veio trazer a futura esposa dele, que eu vou conhecer depois no final. Mas, pessoal, vamos falar algumas coisas hoje. Engraçado que nós estamos numa guerra, né? Só que eu vou comentar algumas coisas sobre guerra. Só que vamos salientar a guerra que a gente vive e que tem gente que nem imagina que está em guerra, né? Mas a nossa guerra, ela é espiritual. Mas hoje a gente vê guerras, e na Bíblia mesmo tem muita guerra para a gente ver. E por que aconteceu esse tipo de coisa? Eu quero dar início à nossa ministração com uma pergunta. Paraíso, quando poderemos voltar para lá? Porque quando Deus preparou tudo para o homem, Ele preparou um ambiente maravilhoso, num lugar onde não tinha falta de nada. Adão e Eva estavam lá completamente absorvidos pela presença de Deus.
Não sei se vocês sabem que o maior número de pessoas que se suicidam é na virada do dia. Tem uma pesquisa que na virada do dia o maior número de pessoas que se matam é nesse horário. Por quê? Porque eles sentem a falta de alguma coisa que eles não sabem o que é. Até quando tem um encontro com Deus. Mas por que aconteceu isso? Vamos abrir a palavra em Gênesis 3, de 22 a 24. Vamos ver por que nós saímos de um lugar tão maravilhoso, onde tinha-se de tudo, mas mesmo assim pisamos na bola, né? Gênesis 3, de 22 a 24, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo no qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, quer dizer, o homem foi expulso daquele lugar, colocou a leste do jardim do Éden querubins com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então vejam, o homem pecou, ele tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, e agora ele falou, olha, ele se tornou como um de nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conhecendo o bem e o mal. Não dá mais para ele ficar aqui, porque se ele for pegar agora uma das árvores que não era proibida, que era só uma que era proibida, né? Tinha duas árvores lá que ele comenta, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, mas ele falou, do bem e do mal não coma, mas ele desobedeceu. Parece que algo muito importante é sempre aquilo que a gente não pode, né? E o inimigo das nossas almas, que é hoje chamado de diabo, Satanás, mas ele se transformou ali numa serpente e enganou primeiramente a Eva, e a Eva fez com que Adão também comesse. Então, desde o começo que eu me conheço por gente, eu vejo falar que existe guerra, né? Uma das guerras mais comentadas, que eu lembro que o meu pai participou da segunda, né? Não da primeira, né? Mas da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, morreram mais de 30 milhões de pessoas. Aí parecia que todo mundo tinha entendido que não era para fazer esse tipo de guerra, agora mundial, porque a gente estava preocupado sempre com guerras locais. Mas não. Veio a Segunda Guerra em 39, de 39 a 45, onde morreram mais de 60 milhões de pessoas. E agora acontece o quê? Grandes potências mundiais estão preparando alguma coisa bem poderosa para matar muito mais. Não só pessoas, como a terra em si. Por quê? Por que tudo isso? Porque o homem desobedeceu a Deus. E aí a gente só descobre que tudo isso aconteceu porque a gente desobedece a um comando de Deus. E aí as pessoas acham que podem fazer tudo aquilo que vem na cabeça, né? E aquele local tão lindo, que foi preparado para que o homem vivesse em comunhão com Deus, agora tem querubins com espada de fogo embanhada. E vocês sabiam que a espada de fogo embanhada só não queima, sabe o quê? O próprio fogo. Não é engraçado? Então, se você estiver cheia do fogo de Deus, você vai passar por aquela espada embanhada e vai entrar de novo. O diabo é tão perspicaz que ele já sabe que ele é derrotado, mas ele não se intimida. Ele continua diariamente, há milênio,
travando uma guerra contra o ser humano. Ele arrancou o ser humano de lá, porque ele fez o ser humano pecar, mas ele sabe qual é a derrota dele, mas ele não dorme, não tira férias, não... E, aliás, ele não é nem criativo, porque desde então ele continua falando para a gente as coisas distorcidas que Deus deixou para nós. Quando eu era pequena, eu via algumas coisas assim. Meus pais eram muito amorosos. Eu gosto de comentar sempre assim, que eu era queridinha do papai. Eu sou a terceira filha. Então, o primeiro, que foi minha irmã mais velha, depois veio um menino. Daí eu achava assim, terceira, agora já tem mulher e tem homem, mas engraçado, eu era a queridinha do papai. Mas sempre existe brigas, né, na família. Sempre existe homem brigando com homem, mulher com mulher, marido com esposa. E sabe por que isso? Porque nós não sabemos que estamos numa guerra espiritual. E aí a gente briga com quem não temos que brigar. E hoje eu quero falar a respeito de algo muito importante que Paulo deixou para nós na palavra. Aliás, né, a Bíblia toda, ela traz para a gente algo de extraordinário. Ele disse aqui que eu mesma ia comentar, eu me converti, eu tinha 44 anos. Eu não gostava muito de ler, não. Eu lia o estritamente necessário, porque eu era da área de exatas, eu adorava calcular. Mas quando eu conheci o Senhor, eu me apaixonei pela palavra, me apaixonei. Eu vou fazer 24 anos de convertida agora, dia 10 de fevereiro, e eu já li a Bíblia 24 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Claro que meditação, de trechos, eu fiz curso de teologia, depois fiz pós-graduação em educação religiosa. Não é contando esses estudos, não. Só pegar esse livro maravilhoso e ler de Gênesis a Apocalipse, sem ficar meditando, porque meditar a gente perde um tempinho mais gostoso ali, né? Mas eu queria saber o que é que Deus tinha deixado para nós. E eu gosto muito de falar isso, porque eu estava num congresso e vi uma pessoa falando assim: tenho 32 anos de convertida e já li 32 vezes a Bíblia. Nossa, falei, caramba, eu também quero fazer isso. E eu me comprometi, fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, e tenho feito esse compromisso. E eu faço cada ano a leitura de uma Bíblia. Por quê? Porque a gente risca muito a Bíblia, né? Toda vez que a gente vai ler, ela é nova, ela é viva. Tem hora que você fala assim, nossa, eu nunca li esse versículo. Já aconteceu com vocês isso? Eu leio assim e falei, nossa, parece que eu não tinha lido esse versículo ainda. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele mora dentro de nós, se a gente deixou ele entrar, certo? Porque Jesus diz que ele está à porta e bate, se você deixar ele entrar, ele vem e ceia. Mas eu comecei a usar Bíblias diferentes, de versões diferentes, para que eu pudesse ver, inclusive de Bíblias de estudo. Agora, tem 2 Bíblias, essa aqui é uma delas, que eu fiz especificamente para as minhas netas. Vai ser uma Bíblia anotada pela avó Nádia, né? Eu tenho 2 netinhas, uma tem 4 anos e meio, a outra tem só 9 meses. Mas essa daqui é da de 9 meses, eu ainda não terminei, não. Eu estou preparando para ela. Ela tem local para que a gente possa anotar, então eu vou anotar para ela coisas que Deus vai me dando. Para a Antonella, eu coloquei todas as promessas que Deus foram colocando no meu coração, que eram para ressaltar para ela. E para a Manuela, eu estou colocando todas as orações importantes que tem ao longo da Bíblia. Fica aí a dica, tá? Você que é pai, que é mãe, que é avó, avô, deixa algum legado
especial para as pessoas, porque a gente não vai ficar aqui, né? Quando Jesus voltar, todo mundo vai embora, mas muita gente ainda vai ficar aí, eu creio. E deixa alguma coisa especial para que você possa ser lembrado que você passou aqui fazendo alguma coisa que é relevante para Deus, porque Deus tem esse desejo que a gente aprenda e ensine. Mas então agora eu quero abrir uma outra passagem bíblica, que em cima dessa passagem bíblica eu quero falar a respeito dessa batalha espiritual, que todos nós estamos. Não existe ninguém que fala assim, eu estou no campo neutro. Não existe campo neutro. Sabe aquela história que tinha uma pessoa sentada no muro, do lado de cá tinha os anjos, e os anjos ficavam, vem, pula para cá, e o cara sentado ali, e do outro lado tinha lá o demônio, o diabo, todo mundo lá, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção nele. E ele perguntou, e aí, vocês não fazem campanha para eu descer aí? Ele falou, não, quem está no muro já é do nosso lado. Então, quem não está convicto de onde deve estar, está do outro lado, não do lado de Deus. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, eu quero ler para vocês, do 10 ao 13. Paulo diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Quando Paulo está colocando nessa primeira frase aí, do versículo 10, finalmente, quer dizer, depois do quê? Se você voltar lá em Efésios, no capítulo 5, ele vem falando sobre relacionamento. Relacionamento de pais com os filhos, relacionamento de filhos com os pais, casais, servos, servindo um ao outro. Ele explica tudo isso detalhadamente, né? E aí ele fala, bom, mas agora, presta atenção. Quando você está brigando com o seu marido, com sua esposa, quando você está brigando demais com o seu filho, com alguém que trabalha com você, quando você acha que a pessoa fez aquilo para tirar a tua paciência, lembre, a nossa luta não é contra pessoas. Não é. Tem um esquema global aí, maldito, que o diabo está por trás. É claro que o diabo não tem as qualificações de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Mas o diabo, ele está há milênios aqui. Ele sabe como é que as pessoas agem, e ele cutuca, ele não lê seu pensamento. Saiba disso, ele não lê. Mas ele fala no nosso pensamento. Sabe frases que às vezes você fala assim, nossa, fui eu que pensei essa coisa horrorosa? Não, é ele que fala na primeira pessoa, que é para você achar, nossa, eu sou um horror, eu não consigo nada, eu sou assim mesmo. Não, você não é. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Só que nós estávamos como zumbis nesse mundo. Nosso espírito estava morto. Mas quando você vai até Deus, através de algo que toca o seu coração, que é o Espírito Santo, você que era criatura, porque todos nós éramos criaturas, mas você se transforma em filho, aí você tem o seu espírito renovado. E Ele quer, com você e através de você, fazer coisas que vão enaltecer o nome dEle.
Olha que coisa mais linda, que privilégio nosso. E aí eu posso perguntar, como é que nós podemos voltar lá para aquele paraíso tão lindo? Quando é que vamos voltar? Porque lá tem a árvore da vida. E quem é a árvore da vida? É o Senhor Jesus. É dessa árvore que nós queremos comer. Sabe onde a gente come? Na palavra, na meditação da palavra. Porque a palavra é água, ela é comida, ela é vida, ela é tudo para nós. Então, quando você olha o diabo, ele é muito perspicaz. Vejam uma coisa, o que diz a palavra de Deus? Que ele desceu do céu e trouxe 1/3 dos anjos. Você já parou para prestar atenção? Os anjos que viam a glória de Deus, que lá em Apocalipse falam que dia e noite eles falam, santo, santo, santo é o Senhor. Esses mesmos anjos que estavam lá e que viam a glória de Deus, acreditaram na conversinha do diabo. E saíram do céu e desceram com ele. Você acha que ele não vai nos enganar? Ele se traveste de anjo de luz para... Esqueci a palavra. Enganar. Enganar, se possível, os eleitos. Olha que coisa. E tem gente que está achando que as coisas... não, aquela pessoa fez aquilo para mim, para me tirar do sério, eu vou lá e brigo com ela. Pronto, o diabo conseguiu o intento dele. Você vai falar assim, nossa, e você não briga? Eu brigo, claro. Depois a gente lembra, fala, meu Deus, caí na pilha do diabo de novo. É claro que eu já melhorei um pouco. Talvez se você perguntar para o meu marido, hoje, Adriano, se você perguntar para ele, você vai falar, ela é muito cheia de erro. Sim, nós estamos em processo de construção. Mas eu, particularmente, era uma pessoa extremamente nervosa, brava, brigava com todo mundo, rodava a baiana por qualquer coisa. Não pode falar isso de novo? Pode, né? Rodava a baiana. Ultimamente a gente não pode falar quase nada, né? Bastava a pessoa olhar para mim, sabe, tipo aquela coisa assim, não levo desaforo para casa. Por quê? Porque eu era usada pelo inimigo das nossas almas, com certeza. No trânsito, se alguém me fechasse, de propósito ou não, meu Deus, eu perdi até a hora, porque eu ia atrás da pessoa, buzinava, sabe, aquela coisa, que loucura, que coisa horrível. Quando eu me converti, eu falei assim, nossa, como eu era... Meu filho me chamava de dona encrenca. Hoje, graças a Deus, ele fala dona bênção. Claro que a gente não está perfeito é só Deus, a gente está em constante transformação, mas a gente tem que saber que o diabo, ele não para nada. Ele não precisa parar para nada, ele não dorme, ele não faz... Ele está sempre cutucando ali, e se a gente der brecha, ele invade. Ele é bem organizado, ele tem hierarquias, por isso ele não é onipresente, onisciente, ele não pode estar em todos os lugares, né? Mas ele sabe e manda as hostes malignas circundando aí as pessoas, e fazendo com que a gente possa perceber... fazendo com que eles percebam o que a gente está querendo, porque a gente sabe que uma maneira de se expressar fala às vezes mais do que palavras, né? E ele não é bobo, ele percebe, então ele manda ver, está sempre atrás de nós. E aí, quando eu ganhei, finalzinho do ano passado, um livro chamado A Verdadeira Batalha Espiritual. Inclusive é do pastor André Chalit, que ele está na nossa igreja há pouco tempo. O pastor Josué apresentou ele veio para somar com a gente. E esse livro, nada mais ele é prefaciado pelo Hernandes Dias Lopes e pelo próprio pastor Josué. Quer dizer, então, os prefácios são maravilhosos. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, eu sigo muito ele. E esse livro, ele mostra as verdadeiras prioridades da batalha. Então, normalmente fala assim, vários livros que eu já li sobre batalha espiritual, fala assim, você precisa conhecer o seu adversário.
É certo, nós já sabemos que Paulo falou ali, olha, vocês não estão brigando com pessoas, a briga de vocês é com hostes malignas, é com o diabo, mas esse livro abriu um horizonte, e eu gostaria de compartilhar com vocês. A prioridade número 1 numa batalha, não é conhecer o seu inimigo, não. É porque nós estamos vivendo uma batalha espiritual, nós temos que conhecer o Deus dos exércitos. É esse Deus que vai fazer com que você possa batalhar de uma maneira excepcional. Você viu que o próprio versículo falou, finalmente, voltando lá, finalmente preste atenção, fortaleçam-se em quem? No Senhor e no seu forte poder. O Senhor é que nos fortalece, Ele é o general da igreja. Os pastores aqui, da Igreja Batista Atitudes, todos eles se consagram diante do Senhor, porque senão, tudo que está acontecendo na Igreja Batista Atitudes, não tinha vez de acontecer. Quando a gente olha, eu entrei na igreja, já vai fazer 17 anos, eu fui a número 133 da IBA Central da Barra. A gente fala assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi só o pastor Josué? Não, ele mesmo fala, é a mão do Senhor. Isso que está acontecendo aqui, o que é? É a mão do Senhor, porque tem pessoas que vão buscar em Deus o seu fortalecimento e o seu poder. Então, o diabo não tem todo o poder, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele está na mão do Senhor. Eu ouvi uma vez alguém falar que Satanás é que nem se fosse um pitbull, só que ele está amarrado numa coleira, e Deus solta ali um pouquinho as redes, ele vai lá e mostra os dentes, tudo, a gente se assusta, mas ele só faz até o que o Senhor permitir. Então, quando você reconhece o poder de Deus na sua vida, você se reconhece ser daquele que te fez, as coisas demais, todas as demais coisas serão acrescentadas. E então, o Senhor deixou para nós muitas batalhas na Bíblia, eu quero falar de uma delas. Porque, primeiro, em Romanos 15:4, Paulo deixa uma dica, né? Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Então, eu quero ler com vocês mais uma parte bíblica, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. A história é linda, eu amo a história de Josafá. Josafá estava lá em Jerusalém e recebe o aviso de que ele vai ser invadido. No versículo 5, segundo Crônicas 20, versículo 5, diz assim, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e fez uma coisinha muito simples, orou. Eu acho linda essa oração, é uma das orações que já está marcada aqui, porque eu estou marcando todas as orações. Ele começa, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Se você colocar isso na sua mente, a gente vai ter medo de um diabozinho que está na mão de Deus? Não. Ele vem fazendo essa oração, e lá no verso 15, Asaf vem falar no meio da assembleia, dizendo assim, Asaf disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aí você fala assim, puxa, mas Deus podia livrar, né? Mas Ele quer, porque Ele poderia assim, num clique, fazer com que todos nós fôssemos
completamente adoradores de Deus? Podia, mas Ele não quer isso. Ele quer que você entenda. Você está numa batalha, Ele tem um lugar preparado para você, e você agora vai conquistar, porque você crê no Deus que fez todas as coisas. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas e descendentes dos coraitas levantaram e louvaram ao Senhor em alta voz. O louvor derruba muitas cadeias. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Quer dizer, eles não fizeram nada, mas só fizeram duas coisas que você pode colocar no seu caderninho, que você tem que fazer todo dia: orar e louvar. É com oração e louvor que nós vamos chegar lá, que nós vamos voltar ao lugar que Deus preparou para nós. A pessoa tem que crer nisso. Nós precisamos dizer para Deus o quanto Ele é soberano na nossa vida. Quando é que você diz que Deus é assim poderoso? Você tem que meditar na palavra e saber o quanto Ele faz para as nossas vidas. Quando você declara que Deus é soberano, Ele é comandante da sua vida, você declara que Deus é Deus, porque Deus fez todas as coisas. Quando você declara que Ele é soberano, você está dizendo Ele é o Deus Altíssimo. Quando você declara que Ele é soberano, Ele governa a sua vida e tudo que está ao seu redor. Daniel capítulo 4, 35 diz tem um versículo lindo que diz assim: não há quem possa deter a mão do Senhor, nem perguntar a Ele, por que fazes assim? Então, nós sabemos que estamos diante de um Deus que vai fazer tudo aquilo que Ele planejou, mesmo que nós não entendamos por que Ele faz isso. E quando você está com problema, a quem você recorre? Recorre aqui para a igreja e pede: pastor, ora por mim. Ou líderes de célula: por favor, líder, ora por mim. É bom isso? É bom. Mas saiba que você é filho. Filho é que tem que pedir para pai. Porque assim que você chegar diante de Deus, Ele já está olhando para você e já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Então, quando você recorrer ao seu Pai do céu, que é todo-poderoso, essa é a primeira prioridade para nós que estamos numa batalha, que queira você, quer não queira, está. Todas as manhãs, quando nós acordamos, Deus nos deu a oportunidade de mais um dia vencer o inimigo. Mas com quem? Com Ele. Uma outra prioridade que esse pastor André Chalit põe e que eu achei interessantíssimo: quando você está numa batalha, você tem que saber quem você é em Cristo. E aí você vai falar assim: mas eu nem aceitei Jesus. Pode ser que tenha alguém aqui, eu ainda nem entendi. Mas você tem que saber que Cristo morreu na cruz para que você tenha a vida eterna, porque a vida eterna é aquela que você vai viver eternamente diante de Deus. Deus preparou tudo para nós, mas nós perdemos o poder de estar naquele lugar maravilhoso, porque Adão entregou o direito a Satanás, e Satanás, mesmo sabendo que ele é perdedor, ele quer levar o maior número de pessoas com ele, para que não tenham mais acesso ao paraíso. Você sabe o que Jesus fez na cruz por nós?
Ele levou os nossos pecados. Ele morreu na cruz para que nossos pecados, nós não tivéssemos que pagá-lo, porque nós não teríamos condições de fazer isso. No Antigo Testamento era um cordeiro imaculado, limpinho, branquinho, sem mácula, sem mancha e tal, mas não apagava os pecados. Mas Jesus se fez o cordeiro que perdoou, justificou, regenerou e santificou você. Todas as vezes que você clama a Deus, saiba, Ele está atento. Nós é que precisamos marcar na nossa agenda, sabia? Porque a gente acorda correndo, faz uma coisa, faz outra, quando você percebe já está na hora de sair. Se você não marcar na sua agenda que você tem que falar com o seu pai e ver a face dele para te resplandecer e você viver num brilho diferente aqui nesse mundo tenebroso, passa o dia e você não conseguiu fazer isso. E aí a gente precisa ter consciência de que Ele está com os seus ouvidos atentos. Jeremias 33:3 é o telefone que nunca está ocupado. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem o maior prazer de apresentar coisas que são ocultas na nossa vivência. E quanto mais você busca a Deus, mais você amadurece, mais você se enche da sua presença. Mas você pode dizer assim: não, pastora, eu já pequei muito, já fiz muita coisa errada. Acho que não tem chance, não. Domingo passado, que o pastor pai pregou, né? Gente, a morte de Jesus fez tudo por nós. Se você olhar e meditar na palavra, e você fala assim: não, o que eu fiz foi muito pior do que tudo que possa acontecer. Paulo disse que ele era o maior dos pecadores, ele presenciou da morte de Estevão, tantas coisas que acontecem de pessoas, né? Davi matou, adulterou, mas o importante é saber que se você entregar essa sua culpa que você tem nas mãos dele, Ele fará de você completamente limpo de novo, regenerado, justificado, e a cada dia se santificar mais na presença dele. O apóstolo João também diz lá na sua primeira carta: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você pode dizer: não, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e eu parei para olhar uma coisa que está passando ali o tempo. É muito chato isso, né? A gente presta atenção no... Aí a gente vai falar assim: nossa, já está acabando o tempo. Mas tudo bem, né? Quando você vai aos pés do Senhor, e aí depois você fala assim: nossa, eu pequei de novo. Nossa, eu errei. Por que nós sabemos que a cada dia o nosso caminhar suja os pés? Por isso que Jesus falou que tem que lavar os pés uns dos outros. Por isso que a nossa igreja tem discipulado, para que a gente possa confessar ao outro, porque para Deus a gente confessa para pedir perdão aos pecados, mas para ser curado dos nossos defeitos, das nossas mazelas, nós fazemos um discipulado e contamos ao irmão para ser curado. Tudo isso você tem ao seu dispor nessa igreja, porque nós somos uma igreja em células, que a gente cuida com amor. E não tem pecado que você... Aliás, fala que o único pecado que não tem perdão, qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É não aceitar que Jesus morreu na cruz por você.
Você está falando assim, não creio nisso. Se é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, você fala para o Espírito Santo, não acredito no que você está me falando. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é não aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque aquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida, vai estar por toda a eternidade sendo cuidado por esse Deus que nos ama. Você tem que saber que você é filho de Deus quando você confessa. Está lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você nasceu do pecado. Do pecado. Aí Deus fala assim, do pecado do sexo que foi entre minha mãe e meu pai. Não, não é esse o pecado, não. Do pecado das desobediências de Adão. Esse pecado foi tão grande que tem sequelas até hoje. Não é assim quando a gente peca? Você pode pedir perdão, você vai perdoado, mas o pecado que você faz tem uma sequela. E essa sequela não dá para pagar. Por exemplo, o cara está casado, está muito bem casado, trai a mulher. Aí a mulher fica sabendo. Ela pode te perdoar? Pode. Deus também te perdoou? Perdoou. Se perdoou Davi que adulterou, ainda matou, perdoou? Perdoou. Mas as consequências vão continuar na sua vida. As consequências de Davi continuaram na sua família. Teve filho dele estuprando irmã, teve filho matando irmão. A espada não acabou na vida de Davi, principalmente na sua família. E hoje é assim também. Você pode se redimir, mas algumas consequências do pecado, o que você planta, você colhe. Só que Deus é especialista em transformar também, claro. Nós não podemos saber que Deus é um Deus que vai nos castigar sempre, não. Ele te castiga na medida que você aprenda a viver mais. E a terceira coisa que você tem que saber quando você está, além de saber quem é seu Deus e além de saber quem é a sua batalha, quem você é nessa batalha, é saber aonde é que você está guerreando. Quem é esse demônio que Deus deixou guerrear com você? O exército de Deus, ele tem 2/3 dos anjos que são a favor e ao comando de Deus. Então tem muita gente que ouve muita coisa sobre o inimigo, até o que ele mesmo fala sobre ele. Então, não creia o que o inimigo fala de si mesmo, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Não creia também nas pessoas que já tiveram lá do outro lado e que tiveram muitos encontros com seres malignos e vêm e falam assim, nossa, você precisa falar isso, você precisa falar aquilo. Não, não acreditem nisso. Sabe em quem você tem que acreditar? Aqui. Você quer ter poder? Leia os evangelhos. Você quer ter algo para fazer? Faça como Jesus fez. Tudo que você imaginar que você tem que fazer na vida está aqui na palavra de Deus. Quando eu comecei a ler a palavra, né, e às vezes eu falava assim, nossa, mas e aquela religião assim, assim? Será que eu tenho que saber alguma coisa daquela religião para poder falar com a pessoa? Não, porque eu, na verdade, antes de conhecer o Senhor, eu era católica, mas eu era muito esotérica, já acabou o meu tempo, tá, gente? Mas eu vou só finalizar aqui. Eu era muito esotérica, buscava coisas em todos os lugares, Sheshonoye e tal. Aí, quando eu aceitei Jesus, alguém me falou uma coisa muito linda. Você quer ser especialista numa coisa? Estude a coisa certa. Quem é especialista em reconhecer dinheiro falso? É aquele que fica procurando todos os dinheiros que são falsos e aprende as falsidades do dinheiro? Não, ele vai pegar uma nota,
Essa nota, quase que a gente quase não vê, essa de 200, por exemplo. Pega essa nota de 200, que a gente quase não vê, ou então vai de 100, vai para poder, a gente vai encontrar. Você estuda ela, você estuda o papel, você pega a textura, você lê todos os detalhes, aí você aprende o certo. Quando aparecer uma falsa, alguma coisa está errada nesse papel. Ah, não, isso aqui não tem nessa... Você percebe a falsidade. E é assim que você tem que fazer na sua vida. Você quer aprender? Estuda a palavra. Estuda tudo que Jesus fez quando Ele tirou demônios. Tudo que Ele fez. Por quê? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela vai te ensinar a ver todas as coisas erradas em todas as outras áreas. Então, nada mais fácil para você, de tudo que eu falei hoje, eu quero dizer para você o seguinte: você quer vencer a batalha contra o inimigo da sua alma? Você tem que meditar na palavra, orar e ter comunhão com a igreja. Só isso vai fazer com que você seja fortalecido no Senhor. Todos os dias, medite numa porção da palavra. Todos os dias, fale com o seu Pai. Todos os dias, louve ao Senhor, independente das condições da sua vida. Porque Ele tem um plano muito lindo. E esse plano você faz parte. Mas eu gostaria ainda de perguntar, feche seus olhos. Eu vou fazer uma oração, se você sentir no coração de repetir essa oração, porque você pensa assim: nossa, eu não fiz isso ainda, entreguei a minha vida para Jesus, para que Ele tome conta, para que Ele seja o general, o comandante da minha vida. Faça essa simples oração: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego tudo aquilo que eu sou, porque eu sei que é o Senhor que fez eu ser assim. Mas eu quero glorificar o Seu nome em todo o meu viver. Eu entrego o meu coração, a minha vida e tudo que o Senhor deu nas minhas mãos, para que o Senhor comande a partir de hoje. E é em nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por mim, que eu oro e já te agradeço. Ainda com os olhos fechados, a igreja está orando. Eu quero saber, tem alguém aqui que fez essa oração, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor? Levante uma das suas mãos, porque todos nós tivemos que fazer isso uma vez, levantar as mãos para o Senhor. Levante uma das suas mãos se você tem feito essa oração e nunca tinha tido coragem de fazê-la publicamente, mas agora você fez aqui conosco. Ou você que está também afastado da igreja. Você já fez essa oração uma vez, entregou sua vida, mas você não teve quem lavasse seus pés nesse caminhar e agora você quer se reconciliar com o Senhor. Levante uma das suas mãos. Não tenha vergonha, Deus está aqui e Ele está olhando o seu coração. O inimigo das nossas almas pode até colocar na nossa mente que nós não devemos fazer isso, mas é necessário e é importante que você faça. Levante uma das suas mãos.